Eu sou uma pessoa democrática, né? A democracia lateja nas minhas veias. Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo da seguinte forma. Nós hoje vamos conversar, nós quatro, no caso, eu, você que leu Flores para Algernon, você que não leu Flores para Algernon e você que não sabe nem o que é isso. Oi pessoal, eu sou Janaína, você está no Infinita TBA, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre Flores para Algernon, esse livro incrível, maravilhoso. E se você não leu Flores para Algernon, não tenha medo. Quando for começar a parte dos spoilers profundos, grandes e imensos, eu aviso, ok? Então, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal, não deixe de se inscrever gratuitamente nesse botão vermelho aqui embaixo e sejam todos muito bem-vindos. Os que já são de casa, ajudem o canal pelo amor! E deixem o seu like já aqui embaixo, beleza? Então vamos começar. No início de janeiro eu propus a vocês uma leitura coletiva desse livro, o Flores para Algernon. Por quê? Porque esse livro acabou de entrar para a biblioteca do Kindle Unlimited, né? E aí que o tempo passou e eu fiquei pensando assim, mas nem todo mundo vai conseguir ler, porque nem todo mundo tem Kindle Unlimited, nem todo mundo vai conseguir pegar esse livro, talvez ele não seja tão fácil de encontrar em bibliotecas. Eu não sei como está a situação das bibliotecas aí no Brasil. A propósito, comenta aqui embaixo como é que tá, gente. Tá fechado, não tá fechado? Porque aqui tá tudo fechado ainda, né? Então, e a gente nem sabe quando é que vão reabrir as bibliotecas. Eu nem ligo também, eu tenho milhares de livros no Kindle e de quebra eu tenho uma estante cheia de livros, tudo em dinamarquês, né? O que leva muito tempo para ler. Desde dezembro que eu tô embromando ali com um livro de uma escritora dinamarquesa aí, até agora não saiu nada, né? Mas também agora recomeçaram as minhas, começaram as minhas aulas. Ai, eu estou na faculdade. Faculdade de Pedagogia, então, essas 2 últimas semanas, minha gente, o bicho pegou. Mas não é sobre isso que nós vamos conversar, beleza? Vamos falar sobre o Flores para Algernon. Aí, voltando lá atrás, eu pensei, poxa, nem todo mundo vai ter acesso, né? Então, muita gente vai deixar de ver o vídeo porque o vídeo vai conter spoilers. Por isso, eu vou dividir esse vídeo em uma parte normal, uma resenha normal, e quando for começar os spoilers eu vou colocar a minutagem aqui na tela para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu ouvi falar tanto desse livro, Flores para Algernon, acho que nos 2 últimos anos muita gente falou e eu sinceramente não tinha interesse. Quer dizer, tinha interesse, mas não estava assim nas minhas prioridades. Aí depois que entrou para o Kindle Unlimited tudo mudou, né, bebê? Enfim, o livro do autor Daniel Case é uma ficção científica e primeiro foi publicado em forma de conto, né? Em 1950 e quanto, minha gente? Peraí, vou olhar na minha fila. 1959 foi publicado como conto e em 1966 virou um romance epistolar. O que significa isso, Janaína? Significa que foi escrito em forma de diário, ou foi escrito como nesse livro, que são relatórios de progresso, ou também pode ser um livro escrito através de cartas, que você vai conhecer toda a história deles, do livro, mas em forma de cartas, certo? Troca de cartas. Então, a história é assim. Charlie Gordon, ele tem 32 anos e ele é um ajudante, assim, numa padaria. Ele é aquele tipo de serviços gerais, sabe? Que limpa os banheiros e às vezes ele entrega uma coisa aqui ou ali, mas ele não faz nada muito complexo, porque ele tem um sério retardamento mental. Charlie tem um QI de 70, né? Então, ele não consegue se lembrar muito bem das coisas, ele tem muita dificuldade de aprendizado, enfim. É assim a vida de Charlie. Ele mora sozinho num quartinho, sem família,
né, sem ninguém. Charlie, ele estuda numa instituição que, se eu entendi bem, essa instituição que ele estuda, que é para pessoas com sérios problemas de aprendizagem, né, pessoas deficientes, se não me falha a memória, essa instituição está dentro de uma universidade, uma coisa assim, mas chamam de Warren, né? Então, ele estuda ali e tem uma professora que gosta muito dele, ela admira muito ele porque ele é muito, muito esforçado. Ele tenta escrever, ele tenta ler, mas ele não consegue porque ele esquece tudo. Mas ele se esforça muito, muito para aprender. E a professora Kenyon, ela vai incentivar, ela vai motivar bastante Charlie a se submeter a uma cirurgia, né, inovadora, uma coisa que nunca foi tentada com seres humanos. É uma cirurgia para ampliação do consciente de inteligência. Essa cirurgia só havia sido testada em animais, em mamíferos de pequeno porte, como ratos, né? E é daí que vem o título do livro, porque tem um ratinho muito especial que é Algernon, né? Que ele foi o primeiro animal assim a passar por essa cirurgia. Então, Charlie, ele será o primeiro ser humano na história a ter o seu QI aumentado através de procedimentos cirúrgicos. O principal motivo de Charlie se submeter a essa cirurgia, né, ele foi selecionado, fez os testes e tal, é que Charlie, ele se sente muito sozinho. E ele acredita que se ele fosse mais inteligente, ele teria amigos. Charlie trabalha nessa padaria desde os 17 anos de idade, né? Ele vivia com um tio, e aí esse tio, que parece que o tio já trabalhava também na padaria, eu já não me lembro bem desse detalhe, mas esse tio falou com o dono da padaria, e o dono da padaria prometeu ajudar Charlie. O tio faleceu, né? Mas o dono da padaria, ele continuou ajudando Charlie com esse emprego para que ele conseguisse pelo menos se manter. No início do livro eu fiquei pensando, mas peraí, cadê a mãe? Cadê o pai desse menino? Não tem não, é? Tem, mas eu não vou falar sobre eles agora. Charlie acha que os caras que trabalham lá na padaria são amigos dele, né? Porque os caras riem muito dele, não com ele, riem dele. Charlie, na realidade, ele é um grande motivo de chacota para essas pessoas, porque elas o consideram muito burro, né? Então fazem coisas, minha gente, que, olha, a gente vai lendo as coisas que esse povo da padaria faz com o pobre do Charlie. O dono não. Mas os colegas dele, né, que ele diz que são os amigos. Olha, mas dá uma revolta, bate uma revolta no ser humano, né? Mas enfim, Charlie é feliz, de certa forma, daquela maneira, porque ele pensa que tudo bem se as pessoas rirem dele. Enfim. Os pesquisadores pedem para Charlie escrever esses relatórios de progresso, né? E Charlie fica naquela escrevendo, e você vê os erros dele, assim, uns erros bem grotescos de gramática e tal. E Charlie fica dizendo lá, não vejo a hora de ficar inteligente. Cadê que eu não fico inteligente? Não aconteceu nada, não tô sentindo nada. Mas o leitor vai percebendo as mudanças dele, assim, devagarinho. Eu gostei, assim, dessa parte, foi interessante pra mim, porque cada vez que ele escrevia uma palavra certa, eu ficava... Sei não, viu? Tava torcendo por ele. Mas o final desse livro... calma. E então, através desses relatórios, a gente vai acompanhando a evolução surpreendente de Charlie. Depois de 2 meses de cirurgia, ele tá tendo debates profundos com os professores da universidade, né? Então, assim, um QI de 70, de repente, tá em 180 e alguma coisa. Pois é. E no meio desse processo, Charlie começa a ter lembranças e sonhos, e tudo ele vai escrevendo, vai anotando. Depois ele começa a fazer livre associação por sugestão, né, dos pesquisadores. E assim a gente vai descobrindo o passado de Charlie. E ali, assim, dá aquele nó na garganta, porque ele passava por situações que ele não entendia o que estava acontecendo, mas a gente entende bastante. E caramba,
Que coisa difícil, que tristeza, viu? Agora eu vou começar a falar alguns spoilers, né? Para debater, para conversar com as pessoas que leram o livro. E você que não leu Flores para Algernon, você vai avançar até essa minutagem que está aparecendo aí na sua tela, para a gente conversar, assim, fazer as considerações finais da leitura, beleza? E se não deu like ainda no vídeo, tá na hora. Agora, você e eu que lemos esse livro. Minha gente! Muita raiva da mãe de Charlie. Muita raiva. E ao mesmo tempo, eu compreendo, mas ela fez tudo errado, né? Enfim, vamos começar pelos traumas. Que coisa terrível, né? Ela bateu tanto no menino que, assim, machucou ele nos sentimentos e tudo mais. Depois eu entendi bem o porquê, né? Porque assim, no princípio eu achava que ela tinha aquele comportamento até assim violento com ele, porque ela queria que ele aprendesse e fosse uma criança normal, né? Aí, mais na frente a gente descobre que não tinha nada disso. Primeiro ela não queria que, tipo, as vizinhas, as pessoas comentassem que o filho dela tinha algum problema. E depois que ela teve uma garota normal, né, assim, quer dizer, uma garota 100% saudável, aí ela desprezou Charlie completamente, esqueceu que tinha um filho, quis ver o menino pelas costas, né? E eu fiquei assim, rapaz... A mulher vivia em pânico que Charlie abusasse, né, da criança, da bebezinha. Eita! E o pai, por outro lado, o pai, assim, tava sempre dizendo, deixa o garoto em paz, deixa o garoto em paz. Mas, assim, se impor de verdade, eu não senti isso aí, não. Só quando a mãe quis matar o garoto, né? Ela quis matar o Charlie, foi que ele disse, não, tá bom, eu vou mandar o menino embora. Mas né? E ela que não queria também que o cara que tinha o sonho, né, de ter o próprio negócio, deixar de ser vendedor e ser um barbeiro, queria não ser mulher de barbeiro. Mas, rapaz, porque o que é que os outros iam pensar? Então, é muito aquele tipo de pessoa, né, que se preocupa muito mais com o que os outros vão pensar, com a opinião dos outros, do que em viver a própria vida. Oh, meu Deus, que esculhambação. Depois da cirurgia, né, eu ia ficando felizinha, olha, Charlie aprendendo a falar outras línguas, 20 idiomas, eu digo, meu Deus! Mas eu queria saber o que é que vocês acharam, mas assim, eu achei que ele ficou realmente muito arrogante, intolerante, ficou chato depois, e aí, né, eu penso assim que talvez ele tenha ficado daquele jeito chato, assim, arrogante, porque ele não tinha paciência com as pessoas que tinham um conhecimento menor do que o dele, ou seja, todo mundo. E eu tava pensando assim, rapaz, que alegria, né? Esse cara super inteligente agora vai poder fazer muita coisa aí pela humanidade. Aí o rato começou a dar uns piripaque, né? A ter uns efeitos colaterais e eu pensei, xiii, lascou tudo. Será que vai acontecer a mesma coisa com Charlie? Rapaz... Quando ele começou a degringolar, quando o QI começou a reduzir, eu só pensava, não. Pois é, fiquei triste. Nossa, quando ele voltou a escrever errado, que a gente vai percebendo, né, que primeiro começam as falhas da memória, e aí ele começa a mudar o comportamento dele, se tornar muito agressivo. E eu fiquei assim, caramba, mentira, velho, que esse livro vai terminar assim, com o Charlie do mesmo jeito que começou. E foi, né? E quando tudo começou, de fato, a ir pro buraco, né? Tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha conquistado, o relacionamento também, né, com a professora. Quando tudo foi pro buraco, eu pensei, lascou, Charlie. Agora danou-se. Aí ele volta pra padaria, né? Volta para aquele estágio onde tudo começou. E eu fiquei pensando assim, porque quando os caras da padaria, né? Teve um cara que derrubou ele e tal, e aí os outros vieram e defenderam e não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, será que esse pessoal agora defende Charlie porque gostam dele ou porque tem pena dele? Porque
Por causa desse pessoal, ele foi demitido, né? Quando eles perceberam que Charlie já não era mais o motivo da chacota, eles se tornaram o motivo de chacota, né? Acho que na mente deles mesmo, porque Charlie superou todos eles em inteligência, superou todo mundo, então depois no final fiquei pensando, né? Pelo menos agora eles vão tratar o garoto, vão tratar o cara com o mínimo de respeito, que, aliás, deveriam tratar toda e qualquer pessoa. Mas eu vou te dizer, viu? Tirando o Charlie, que eu achei um personagem maravilhoso, a mãe dele, que mulherzinha, viu? Entretanto, como personagem, eu achei ela muito legal, muito massa. Ela, de certa forma, era a vilã da história. Ou será que não? Eu acho que sim, né? E outra coisa, minha gente, que eu fiquei assim, pra morrer. Quando Charlie foi demitido da padaria, né? Que o dono chegou cheio de rodeio e tal, pra falar, todo... Que teve uma colega dele que veio dizer assim, não, mas se você lesse a Bíblia, eu não sei o que é que você fez, mas certamente você fez alguma coisa errada. Eu fiquei pensando assim. E adorei o exemplo que o próprio Charlie deu, né? Que ele falou, quer dizer assim, que se uma pessoa cega recebe uma chance, tem uma chance de voltar a enxergar se utilizando da ciência, da tecnologia e tal, quer dizer que ela não deve fazer isso, ou se ela nasceu cega, quer dizer que ela tem que aceitar e se conformar, que já que ela nasceu assim, ela tem que morrer assim. Queria saber o que é que vocês acham. Eu acho que não. Eu acho que se a pessoa, se é para ser feliz, se fosse no meu caso, eu teria feito exatamente a mesma coisa de Charlie. Exatamente. Apesar das consequências e tal, eu tinha feito a mesma coisa. Acho que vale a pena você buscar ser feliz, né? Tudo bem, você pode até morrer tentando, mas tentou. Eu penso assim, posso até mudar meu pensamento um dia, mas por enquanto eu penso assim. Mas aquela coisa, né? Arriscar tem consequências. E no caso aí a gente viu como aconteceram essas consequências aí para Charlie. Agora as minhas considerações finais a respeito desse livro. Eu gostei da leitura. Achei a escrita do Keyes super de boa, sem estresse. Achei a história super comovente, muito bonita. Nem parecia que eu estava lendo um livro de ficção científica, porque realmente faz refletir sobre muitas coisas, né? Relação com a família, que a família dele desaparece, mas no final vai aparecer de uma forma que eu fiquei assim... O reencontro dele com os membros da família, eu fiquei assim... Socorro! Pois é. É um livro que faz muita gente refletir a nossa maneira de lidar com as pessoas que precisam de uma atenção, essas pessoas que precisam serem incluídas na sociedade, não excluídas por terem qualquer tipo de necessidade especial. Então, Flores para Algernon é um livro muito bonito, muito comovente, que a gente vai ver todos os conflitos de Charlie, da criação de Charlie, de pais que não sabiam o que fazer com o filho que tinha essas necessidades especiais. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se gostou, deixa o seu joinha. Fica aqui essa dica de livraço para você que ainda não leu Flores para Algernon. Dê uma chance, porque o livro é muito bom. Faz jus a todo o burburinho, tudo que se fala a respeito. É um livro simplesmente incrível. E se você não é muito chegado em ficção científica, tá aí, talvez seja uma boa porta de entrada, o Flores para Algernon. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Um abração, galera, e até a próxima. Tchau!